Bom, então, falando agora a respeito das teorias de fundo teórico comportamentalista. Nós temos aí a maior representação no psicólogo, né, Skinner, com o behaviorismo. Behavior, né, significa mesmo comportamento, e como que ele baseou a teoria, né? Skinner fazia experimentos para mostrar que o comportamento humano ele pode ser modificado, né, a partir de estímulos externos, tá? Ele pode ser modificado a partir de reforços tanto positivos ou negativos. Skinner fazia os seus experimentos a princípio, né, com ratinhos de laboratório, e ele acreditava que com o ser humano seria da mesma forma, tá? Então Skinner coloca aqui toda a questão mesmo da física, né? Toda ação vai ter uma reação. Só que ele colocava essa questão de que o comportamento ele pode ser mudado a partir do momento que você produz estímulos positivos ou estímulos negativos. Na educação, Skinner colocou que a utilização de reforços positivos, que são a utilização de recompensas, vai fazer com que o aluno produza bons resultados. Bom, essa concepção de Skinner é baseada na questão do empirismo. Lembra que agora há pouco a gente estudou, alguns slides atrás, que o empirismo coloca o quê? Que de nada o indivíduo, nada dele traz, né? E que ele vai aprender apenas aquilo que é o contato dele com o mundo exterior. Essa concepção empirística da questão do behaviorismo pode ser conhecida também como associacionismo, tá bom? Então pode cair na tua prova aí algo ligado ao comportamentalismo, ao associacionismo. Lembre-se então dessa questão de Skinner, tá? Do psicólogo Skinner, que coloca a questão dos comportamentos, que ele pode ser o conhecimento e a aprendizagem e a atitude do indivíduo, ela é baseada num estímulo externo e reforço, tanto positivo ou negativo. Por exemplo, vamos pensar aí na questão da educação, principalmente na educação infantil. Quando o professor coloca recompensas para o aluno que conseguiu aprender o conteúdo, que conseguiu fazer a atividade, e essas recompensas, esses estímulos, eles podem ser, por exemplo, vamos colocar uma estrelinha, vamos colocar uma escadinha, e quem estiver aprendendo, nós vamos subindo ali a escadinha, nós vamos dar então um presente, um bombom, um chocolate, né, para aquele que estiver tendo bons resultados. Eu me lembro, né, e sempre gosto de dizer que quando eu estava na educação infantil, no pré, a professora tinha um carimbo. E esse carimbo, ela tinha vários carimbos, né? E alguns carimbos eram um menininho sorrindo, alegre, e dizia assim: como você foi bem, né? Estou muito feliz com você. E existiam outros carimbos, né, que a professora tinha, que era um menininho triste, cabisbaixo, dizendo assim: você não foi bem, como você me deixou triste, coisas assim. Já faz um tempo, eu não me lembro exatamente do conteúdo dos carimbos, mas era bem nessa linha. O que acontece? Se nós pensarmos pelo lado positivo, os estímulos, recompensas, elas podem fazer com que o educando, com que o indivíduo, queira alcançar níveis maiores de aprendizagem, de sucesso. Isso não falando simplesmente da criança. O adulto também, por exemplo, dentro de uma empresa, se ele recebe recompensas, principalmente financeira, se ele está alcançando metas, se ele está alcançando resultados, ele recebe medalhas, ele recebe lá a imagem dele, né, colocada ali a foto como funcionário do mês, o aluno como aluno do mês. Isso pode fazer com que realmente o aluno encare e queira alcançar cada vez mais posições. Só que por outro lado, nós podemos também estar excluindo, né? Não está fazendo uma educação inclusiva, mas exclusiva. Por quê? Já pensou no lado daquele aluno que é aquele que não consegue a estrelinha, que só ganha no seu caderno carimbos que falam que ele não foi bem, que o professor está triste com ele, que ele não alcançou sucesso, ou que nunca tem a sua foto, né, colocada como aluno do mês, ou funcionário que nunca consegue ter a sua foto ali colocada como funcionário do mês? E muitas vezes nós sabemos que essa falta de sucesso não tem relação somente com o esforço da pessoa.
Nós que trabalhamos com a educação, nós sabemos que muitas vezes existe uma dificuldade de aprendizagem. Existem questões psicológicas, existem questões sociais, econômicas, que estão dando o fundo para que aquela situação esteja acontecendo. Então, será que realmente isso que Skinner coloca, que o behaviorismo coloca, que apenas depende de estímulos externos, positivos ou negativos, para que a gente possa alcançar um resultado? Se fosse assim, com o ser humano, não só com os animais, porque o teste com os animais, com pombos, com ratos, ali com Skinner, dava muito certo. Né? Você coloca ali, se o ratinho encostar num lugar que ele não pode, ele leva um choque. A partir do momento que ele levar vários choques, ele não encosta mais ali naquele lugar. E assim vai. Ou, se ele faz uma coisa certa, ele ganha uma recompensa. Se fosse assim, estava conversando esses dias, numa sala de aula, as pessoas não seriam, aqueles que foram presos um dia e sofreram dentro da cadeia e receberam um estímulo negativo dentro da prisão, eles nunca mais estariam voltando para lá. Mas a gente sabe que com o ser humano é diferente. Quantas vezes, né, fazemos um padrão, repetimos um padrão de ação que nós sabemos que não é o correto e mesmo recebendo recompensas negativas, acabamos repetindo essas mesmas atitudes. Assim também, a recompensa positiva, ela pode sim, por um lado, estimular a pessoa a buscar resultados melhores, mas por outro lado, essa questão de classificação, de colocar a meritocracia, e isso pode excluir, principalmente aquele aluno, aquele cidadão que vem de uma condição social menor, que vem de um meio cultural menos desenvolvido, como vai estar se portando? Esse aluno, ele pode não ser motivado vendo sempre a figura de um colega sendo promovido em alguma situação, olhando pelo lado de que ele não é promovido, de que ele lá na escadinha do sucesso que a professora coloca na parede, ele está sempre o último da escadinha. Isso pode desestimular, isso pode trazer um trauma para o educando, isso pode fazer com que ele acredite que ele não tem potencial, que ele nunca vai ter capacidade. Tá? Então aí então lembre-se, se você ouvir falar alguma coisa sobre comportamentalismo, associacionismo, behaviorismo, lembre-se de Skinner e lembre-se o quê? Que essa teoria de aprendizagem, ela coloca que o comportamento, independente do seu convívio social, independente daquilo que você nasceu, do meio que você nasceu, são os estímulos externos e reforços positivos ou negativos que pode trazer aí o desenvolvimento da sua aprendizagem, tá bom? Então, o behaviorismo, ele é com base naquela educação tradicional também, porque lembra que eu falei do empirismo? E o behaviorismo, ele é baseado na questão empírica, tá bom? Do resultado das experiências que o ser humano tem com o exterior. Então, nessa visão, o professor fala e o aluno escuta, o professor dita e o aluno copia, o professor decide o que fazer e o aluno executa, o professor ensina e o aluno aprende. Assim, acredita-se que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno, né? E professor Becker, um texto de 1993, que vai estar aí também no final dos nossos slides as referências bibliográficas, se você quiser ler mais sobre o tema. Professor Becker tem alguns estudos muito bons a respeito das teorias de aprendizagem, do cognitivismo, tá? Então, nesta visão de que as experiências é que trazem a ação sobre a vida do indivíduo e modifica o seu comportamento, tá bom? Bom, então a gente tem de um lado, como eu falei no início, o inatismo. Lembra? O que é o inatismo? Já nasce, lembre-se do nome, inato, nato, né, de nascimento. Tudo que você vai ser está dentro de você e vai aflorar na medida do tempo, tá bom? E o empirismo já fala o contrário. Lembre-se na questão do empírico, na questão da ação da experiência. O empirismo coloca que o indivíduo nada traz de si, mas ele vai aprender com as experiências exteriores. E aí você fica, mas parece que o inatismo tem alguma coisa certa e tem algumas coisas erradas. Parece que o empirismo também, por outro lado, tem algumas coisas certas e outras erradas. Então daí que surge o quê? As teorias cognitivistas. O cognitismo,
ele coloca que o indivíduo pode sim trazer algumas coisas na sua herança, né, genética. Ele aprende também com a questão das experiências externas, mas acima de tudo, o cognitismo coloca que o conhecimento ele é construído em etapas da vida e que tem muito a ver com a relação do sujeito com os objetos, com o ambiente e principalmente com a sociedade, tá bom? Bom, então o cognitivismo, ele coloca que o indivíduo, como eu acabei de falar para vocês, adquire conhecimento por meio da sua relação com o meio, com o outro e com os objetos de estudo, dando-lhe a eles significados importantes, tá bom? Então vamos ver agora quais são as principais teorias que estão baseadas no cognitismo que falam sobre a questão da aprendizagem, tá bom?